Olha, tem uma pergunta aqui que é muito importante, porque aqui, por exemplo, a gente pega muita gente com urticária crônica induzida e os pacientes sofrem muito por causa dessa urticária crônica induzida. E o que a gente tem a fazer, por enquanto, é dar um anti-histamínico preventivo para o paciente, ou seja, o paciente vai tomar um sol, vai tomar um banho de piscina, vai tomar um banho de mar, né? Então, no que toma o banho de mar, toma o banho de piscina, toma o sol, então acaba ficando se coçando todo. Então a gente manda o paciente fazer aí doses de anti-histamínicos para tentar fazer alguma prevenção e minimizar aquele efeito colateral dessa indução da urticária. Mas tem uma pergunta seguinte: o omalizumab Xolair pode ser utilizado na urticária crônica induzida? Não é comum você utilizar na urticária crônica induzida somente, tá? Não é comum, não é também indicado. É como eu havia falado, a urticária crônica induzida a gente tenta usar antihistamínicos preventivos para que o paciente melhore do quadro clínico. Mas se ele tiver uma urticária crônica espontânea associada, né, então haveria então a indicação de tabela você tratar também a urticária crônica induzida com a urticária crônica espontânea juntos. Aí acaba tratando os dois. Mas é lógico, se a urticária crônica induzida está fazendo muito mal para você, você pode conversar com o seu médico assistente e fazer esse tratamento off-label e ver se funcionaria, mesmo você não tendo uma urticária crônica espontânea. Mas tudo isso vai depender da avaliação do médico e se o custo-benefício vale a pena. A maioria das vezes a gente consegue controlar bem o uso do antihistamínico. O antihistamínico são medicamentos muito seguros, né? Até grávidas tomam. Por exemplo, a loratadina é totalmente autorizada em grávidas, sem nenhum problema. E são remédios, às vezes, muito baratos, né? A loratadina é baratíssima. Então, às vezes, você consegue fazer o tratamento, uma prevenção com remédio como a loratadina, preventivamente, antes de ser exposto a situações físicas que induzam a você a ter a chamada urticária crônica induzida. Tá bom? Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui que faz muito médico papar mosca, sabe? E eu acho que é importante vocês assistirem bem o que eu vou falar aqui, assistirem bem, para que até vocês possam auxiliar alguns médicos, porque essa questão nutricional é muito negligenciada pela medicina. Não que os médicos tenham culpa, mas como existe uma influência comercial muito grande da indústria farmacêutica, então você acaba, por assim dizer, sendo muito influenciado na parte comercial da coisa e você esquece a questão nutricional e que nós somos aquilo que nós comemos. E acaba que os nutricionistas, né, e os médicos nutrólogos acabam conseguindo ter um conhecimento mais prático no dia a dia em relação ao manejo do paciente a questões simples do que o próprio médico. Então, o médico, quando às vezes vai pegar um paciente, já pensa em um monte de situações complexas e difíceis e raras, né? E a grande maioria das vezes, as situações, elas são simples. Coisas simples que basta você fazer uma reposição nutricional de aminoácidos, de vitaminas, minerais, que se resolve o problema, tá? A chamada medicina com nutracêuticos, né? Que são substâncias nutricionais que têm ação farmacêutica. E a reposição dessas substâncias acaba sendo mais importante do que o uso de remédio. Então, tem a situação aqui dessa mãe que fala o seguinte: minha filha de 6 anos começou a apresentar feridas na pele. Olha que importante isso, preste atenção. Que o médico disse ser dermatite atópica. Os exames são todos normais. A única coisa que veio alterada é o zinco. O que pode ser isso? Olha, em nenhum momento eu estou dizendo que isso não seja uma dermatite atópica, tá? Pelo amor de Deus, não pense dessa forma. Mas tem muita criança aí com diagnóstico firmado de dermatite atópica e que tem zinco baixo. E às vezes uma simples reposição de zinco melhora o quadro clínico porque o paciente não tem dermatite atópica. O paciente tem dermatite por deficiência de zinco. Olha que coisa interessante, né? Às vezes o paciente, o médico faz vários exames, vários remédios, trata o paciente, tá, não investiga o zinco. Olha que coisa interessante, né? Ela tem baixa de zinco. Lógico, não dá para afirmar diagnóstico. Aqui é uma conversa para que nós possamos juntos entender o que está acontecendo com a sua filha.
Em nenhum momento entenda que eu estou fazendo diagnóstico de deficiência de zinco, dermatite por deficiência de zinco. Mas é uma forte possibilidade que, após a reposição do zinco, ela melhore da dermatite atópica. Ou não da dermatite atópica, mas da dermatite causada por deficiência de zinco, que não é atópica, e sim causada pela deficiência de zinco. Ou seja, não é uma dermatite alérgica, e sim uma dermatite causada por deficiência de zinco. Tá bom? Excelente sua pergunta. Veja direitinho com o seu médico sobre isso, tá bom? Muito obrigado.